Emocionante. Ela pediu para não tirar a roupa, mas o que ele descobriu transformou tudo em 3 dias. Ana, enfermeira de um hospital público numa pequena cidade, sempre sonhou em ser alguém grande, mas a realidade a fez viver em meio a sacrifícios diários. Aos 28 anos, cada plantão era uma luta silenciosa. Depois de cuidar de um paciente crítico, o cansaço batia forte na sua alma. Ao sair da sala, deu de cara com Lucas, um advogado de 30 anos que buscava um cliente acidentado. A intensidade do olhar dele a deixou exposta, como se suas inseguranças fossem reveladas com um simples piscar. O que ele conseguiu ver? O peso das expectativas da mãe, que sempre a ensinou a valorizar a dignidade e o respeito acima de tudo. Dias se passaram, e um evento de arrecadação de fundos aproximou os dois novamente. Quando Ana percebeu que teria que tirar a roupa durante uma apresentação de arte, seu estômago virou um nó. "Por favor, não quero fazer isso", pediu, com a voz trêmula. O silêncio que se seguiu carregou um misto de estranhamento e curiosidade. Lucas a observava, intrigado. O que esteve escondido nela? Ele viu, não apenas uma enfermeira, mas uma mulher cheia de histórias e medos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar? Nos dias seguintes, Lucas decidiu se aproximar de Ana. Ele queria entender o que havia naquela resistência. A conexão silenciosa os levou a momentos de vulnerabilidade, e aos poucos, a amizade se aprofundou, como raízes que buscam água em meio à terra árida. Ela falava de suas inseguranças, e ele de suas angústias como advogado em ascensão, preso entre ideais de justiça e o peso da sociedade. O mais surpreendente foi quando Ana revelou um talento oculto, a arte, algo que sempre ficou aprisionado pelo medo e pelas expectativas. Ao reconhecer esse dom, o caminho se iluminava, mas um turbilhão de dúvidas tomava conta dela. Seria digna desse reconhecimento? Juntos, eles enfrentaram fantasmas do passado, questionando valores e classe social. A intensidade entre eles cresceu, mas a sombra das expectativas familiares ameaçava o que estava nascendo. O que parecia uma simples amizade, logo se transformava em um amor digno de ser lutado. Mas seria isso suficiente para quebrar as correntes que os prendiam? Em um clímax tenso, um desentendimento sobre suas ambições levou ambos a reavaliarem suas vidas. Os murmúrios de suas famílias pareciam ecoar em seus corações. Até onde estão dispostos a ir em nome do amor e da verdade? Com as emoções afloradas, e a rua da cidade começando a se cobrir de neblina, Ana e Lucas se perguntavam se podiam vencer as barreiras que as expectativas e a sociedade levantavam entre eles. O futuro? Esse permanecia nebuloso, mas as chamas da esperança e da coragem já começavam a brilhar. A semana seguinte trouxe consigo uma avalanche de emoções. Ana sentia o coração acelerado toda vez que Lucas se aproximava. Ele já não era apenas o advogado que parecia conhecer seus medos. Agora, ele era a única pessoa que a fazia sentir que, de fato, poderia ser autêntica. Ela olhava para ele como se visse um espelho refletindo seus anseios mais profundos. Após o desentendimento, houve uma pausa na intensidade que unia os dois. O silêncio agora pairava entre eles como um véu pesado. Ana tinha receio das consequências da amizade deles, enquanto Lucas se debatia em um mar de incertezas. Em uma de suas conversas, ele finalmente falou: "Ana, você tem que se permitir brilhar. Não pode se esconder atrás do que os outros esperam de você. A vida é curta demais para não seguir o que realmente se ama." Ela respirou fundo, absorvendo aquelas palavras. A lembrança da sua mãe aparecendo em sua mente, sempre insistindo para que seguíssemos o caminho da estabilidade e da segurança. Mas e o que ela realmente queria? Os sonhos de ser reconhecida como artista inundaram seu coração novamente. Mas o medo persistia, sussurrando que ser artista era um risco enorme, uma aventura que poderia levá-la à ruína. Foi então que Lucas teve uma ideia. Ele propôs que criassem juntos uma exposição de arte com temas sobre as lutas da vida e o que significa ser autêntico. A ideia a eletrificou e, ao mesmo tempo, a aterrorizou.
Eu não sei se sou capaz, murmurou, olhando para o chão. Você é mais forte do que imagina, Ana. Você já passou por muito e ainda está aqui, firme. Vamos dar esse passo juntos, ele disse com um tom de encorajamento que a fez tremer por dentro. Com o projeto em mente, Ana começou a trabalhar arduamente. Suas noites se tornaram longas sessões de pintura. Cada pincelada era uma libertação, uma forma de exorcizar seus medos e inseguranças. À medida que se entregava à pintura, ela começou a notar que as cores vinham mais vivas, mais brilhantes. Havia algo de transformação em cada tela que criava. Por outro lado, Lucas não parava de se aprofundar em seus próprios dilemas. Ele se deu conta de que estava cada vez mais apaixonado por Ana. Mas e se o sentimento não fosse correspondido? Isso o deixava ansioso, e cada vez que se aproximava dela, sentia uma mistura de felicidade e aflição. O dia da exposição se aproximava e a ansiedade tomou conta de ambos. Ao mesmo tempo em que esperavam por reconhecimento, havia o medo do que essa visibilidade poderia trazer. E se as pessoas não gostarem? Ana se pegou pensando enquanto preparava os últimos detalhes da exposição. Finalmente chegou o grande dia. O salão estava decorado com as pinturas de Ana. As cores vibrantes pareciam pulsar, refletindo suas emoções mais profundas. Lucas estava ao seu lado, seu olhar cheio de adoração, mas também uma pitada de preocupação. Ao ver a sala cheia, um nó se formou em seu estômago. E se a exposição se tornasse uma catástrofe? Mas no fundo, ambos sabiam que havia algo maior em jogo, a liberdade de serem quem realmente eram. A música começou a tocar, as pessoas dançavam e a risada ecoava pelo espaço. Lucas segurou a mão de Ana e olhou nos olhos dela. Um momento de troca silenciosa que prometia tanto. A pergunta pairava no ar. Será que a coragem deles estava prestes a ser recompensada? Ou estava tudo prestes a desmoronar sob a pressão das expectativas alheias? A resposta se aproximava, envolta em mistério. O salão pulsava com uma energia vibrante. As vozes se entrelaçavam em sorrisos e risadas, e a música preenchia cada canto do espaço. Ana sentia seu coração disparar ao ver as pessoas se movendo em torno de suas pinturas, admirando as cores e as formas que representavam suas lutas e conquistas. Instintivamente, ela apertou a mão de Lucas, buscando aquele apoio silencioso que sempre lhe deu coragem. Está tudo bem. Você é incrível, Lucas sussurrou, seu olhar fixo nas obras como se cada uma fosse um pedaço da alma de Ana. E ele estava certo. Naquele momento, ela se sentia viva. Cada quadro era um grito de liberdade, uma expressão das dores que foram transformadas em arte. Mas no fundo, havia uma sombra pairando sobre ela. O que viria a seguir? E se tudo isso não fosse o que imaginou? As expectativas da sala tornavam-se um peso, e Ana se perguntava se teria a coragem de se expor completamente, não só como artista, mas como mulher. Então, algo inesperado aconteceu. Uma mulher se aproximou, interrompendo seus pensamentos. Sua obra é maravilhosa. Você se sente segura com essa escolha? O que inspirou essas cores tão intensas? A indagação não era só uma pergunta, mas um convite a abrir sua mente. Antes que pudesse responder, a mulher continuou. Muitas vezes, a vulnerabilidade na arte é o que mais toca as pessoas. Ana respirou fundo, como se estivesse se despindo de todas as suas camadas de insegurança. Eu queria mostrar que, apesar das lutas, a beleza pode surgir, disse, as palavras escapando de sua boca em um fluxo inesperado de sinceridade. Olhos curiosos se voltaram para ela, e naquele instante, sentiu que a conexão com a plateia era mais forte do que suas preocupações. Lucas observava com um misto de admiração e apreensão. Ele sabia que Ana estava se revelando. Aquela conversa era significativa, tanto para ela quanto para ele. Mas o medo ainda persistia. O que aconteceria se ela se deixasse levar? Seria um passo em direção a um novo futuro ou um mergulho em um abismo de críticas? As horas passaram e os aplausos vieram. A música e a alegria transformaram o salão em um espaço de celebração. Quando a apresentação chegou ao fim, Ana se viu cercada por admiradores. Os elogios inundaram seu coração, mas ao mesmo tempo, uma sensação de náusea a abraçou. Será que era possível continuar assim? Estaria pronta para as próximas etapas de sua vida? E foi então que, diante de todos, uma jovem artista a procurou. Ana, você foi incrível! Tem algo que você tem preparado para o futuro?
Não podemos deixar que essa seja a sua única exposição. A pressão aumentava, mas a beleza daquela conexão era irresistível. Seu coração começou a bater mais forte outra vez. Era o momento. Lucas, percebendo a mudança em Ana, sentiu que era a hora de agir. Ele se aproximou, segurando firmemente sua mão. Ana, escute. Esse é só o começo. Você precisa acreditar em você mais do que nunca agora. As palavras dele eram como um bálsamo para suas inseguranças. E se eu falhar? Ana se perguntava, os olhos vidrados e cheios de esperança misturada ao medo. Então nós vamos falhar juntos. Isso não importa. O que vale é tentar. E naquele instante, algo dentro dela se quebrou. Era como se todas as amarras que aprendiam finalmente tivessem se soltado. Uma determinação flamejante começou a brilhar em seu peito. Mas, de repente, uma sombra alterou a energia do ambiente. Um murmúrio crescente se espalhou e Ana virou-se na direção do barulho. Um homem com uma expressão sombria se destacava, sua postura desafiadora. O que ele tinha a dizer poderia mudar tudo. O que você está fazendo aqui? Será que é isso mesmo que você quer? As palavras dele cortaram o ar como uma faca afiada, e Ana sentiu o gelar da insegurança se instalar novamente. O que ele sabia? O que ele queria mexer dentro dela? Ana engoliu em seco, determinada a enfrentar a tempestade que se aproximava, mas a dúvida agora a acompanhava. A coragem poderia ser sua melhor aliada, mas seria o suficiente para resistir ao que estava prestes a ser revelado? Ana sentiu o coração disparar, quase como se estivesse fora do peito. O homem à sua frente, com a certeza de quem conhece todas as verdades não ditas, parecia querer jogar suas inseguranças na luz. Ela olhou para Lucas, bebendo seu apoio como se ele fosse uma âncora em meio à tempestade. A música parecia ter murchado, e as vozes ao redor tornaram-se um eco distante. Quem é você para questionar meus sonhos? Ana respondeu, tentando manter a firmeza na voz. O homem, que se apresentou como Daniel, apenas sorriu. Um sorriso que não chegava aos olhos. Você pinta, mas não sabe se expor. Está aqui, mas algo lhe falta. O golpe final. Cada palavra dele ressoava como um tambor na mente de Ana, despertando memórias que ela preferia esquecer. Você não sabe nada sobre mim, ela retrucou, mas a defesa estava trêmula. O olhar de Daniel era penetrante, e Ana sentiu que ele estava entrando em suas camadas como uma faca na manteiga. Então me diga, o que você realmente quer com toda essa exposição? Um nome? Uma fama? Ou apenas um canto seguro onde você possa existir sem medo? As perguntas oprimiam, e Ana começou a sentir um nó se formar em sua garganta. Eu só quero ser ouvida. Quero que as pessoas sintam o que eu sinto. Quero que vejam que existe beleza na dor. A sinceridade não estava programada, mas cada palavra parecia um pequeno passo em direção à liberdade que ela tanto buscava. Então, por que se esconder em suas próprias obras? Daniel desafiou. Você se apresenta com cores vibrantes, mas se mantém em sua zona de conforto. O que você realmente almeja? A plateia, antes atenta apenas às suas pinturas, agora olhava para o desafio que se desenrolava. O silêncio era palpável. Ana sentiu suas inseguranças fervendo dentro dela, mas de alguma forma, aquilo a estava energizando. Era como um chamado à ação. Aldeia de pensamentos, uma sombra lembrando de seus dias escuros. Mas havia uma luz no fundo. Se eu não mostrar quem sou, como esperam que minha arte ressoe com eles? Essa era a verdade que ela precisava verbalizar. Lucas, percebendo a batalha interna de Ana, aproximou-se. Você não precisa provar nada a ninguém, mas se decidir fazer isso, que seja por você. Não para satisfazer ninguém. Aceite quem você é. De verdade. Daniel raspou, como se fosse um couro levando Ana ao limite de suas forças. Aquela conexão entre os dois, um estranho e a pessoa que amava, criava uma tensão quase palpável no ar. E nesse conflito, a perspectiva da mudança pulsou em seu coração. Estou cansada de esconder. Estou aqui por mim, por minha arte, e não deixarei que ninguém me diga como devo me expressar. Ana disse, a voz agora firme, ecoando pelos cantos do salão. Quanto mais falava, mais e mais libertadora se sentia. Os aplausos começaram a surgir, como ondas quentes de encorajamento. Mas a sombra de Daniel ainda estava ali, esperando. Então, mostre-me. O que você tem de verdade para dar? Uma pintura não é o fim, é um começo,
Mas como você verá, ainda está por vir. Ana olhou profundamente nos olhos dele, desafiando-o, mas agora com uma nova curiosidade. Ela tinha um mar de sentimentos, uma tempestade de cores que queria compartilhar. Mas o que isso significava? Era o início de algo, mas tinha certeza de que não era simplesmente mais uma exposição. Você está certo sobre uma coisa, disse Ana, sua voz agora mais decidida. Essa é apenas a primeira pincelada. Não posso deixar que a insegurança me impeça. E justo quando seu coração começava a se encher de esperança e coragem, Daniel fez uma revelação inesperada. Eu conheço quem poderia te ajudar a transformar essa paixão em algo grandioso. Aquele convite a levar seu trabalho a um novo nível a deixou intrigada. O que ele realmente sabia? O que poderia mudá-la em 3 dias? Ana se viu balançando entre a vontade de entrar na próxima fase da sua vida e o medo do desconhecido. Era um ponto de virada. Um convite que poderia moldar seu futuro ou ser apenas mais uma promessa. Ana respirou fundo. Isso era o que ela queria? E se o futuro não fosse como imaginava? Ana olhou para Daniel, seu mundo interno girando em um turbilhão de dúvidas e expectativas. A oferta dele acendeu uma luz em seu coração, mas também trouxe questionamentos sufocantes. O que realmente significava transformar essa paixão em algo grandioso? Essa transformação era sobre seus quadros ou sobre ela mesma? Lucas, percebendo a mudança em Ana, pegou sua mão. Ele sempre soube que ela guardava um potencial imenso, mas a transformação de que Daniel falava parecia ser uma linha tênue entre a vulnerabilidade e a exposição. Você está pronta para isso? Lucas perguntou, com um olhar que misturava apoio e preocupação. Eu não sei. Ana soltou a mão dele, um gesto involuntário que expôs sua ansiedade. E se eu não estiver à altura? E se isso for apenas mais uma decepção? A plateia, que antes parecia um amálgama de rostos, agora se transformava em olhos curiosos, todos buscando pela força que Ana tentava emergir. Cada aplauso ecoava como uma batida no peito dela, encorajando-a a se lançar de cabeça, mas também lembrando-a do peso de suas inseguranças. Eu sinto que posso fazer mais. Mas e se eu falhar? A pergunta jorrou para fora, quase como um sussurro angustiado. Daniel deu um passo à frente, seu olhar focado e incisivo. Falhar faz parte do processo, Ana. Você só precisa experimentar sem medo. O que eu proponho é um desafio, não uma garantia. Essas palavras pareciam libertadoras e ao mesmo tempo sufocantes. Ana respirou fundo. O que ela realmente queria? As pinceladas de sua vida começaram a parecer muito mais complexas do que apenas cores na tela. Era um mosaico de emoções, experiências, sucessos e fracassos. Então me diga como isso funciona. O que você espera de mim nesses 3 dias? Ana indagou com um misto de curiosidade e desconfiança. Daniel sorriu, mas agora havia algo mais amigável crescendendo em seu olhar. A ideia é que você se exponha. Quero que você pinte algo do zero, sem se conter, algo que realmente expresse quem você é. Eu vou te guiar, mas o resto depende de você. Ana sentiu um frio na barriga. Aquilo era o que ela sempre quis, mas só agora percebendo o peso da responsabilidade. E se o que eu pintar não agradar? Ele balançou a cabeça. Isso não importa. O importante é que você se sinta livre para criar. Alguns murmúrios de apoio ecoaram pela sala, mas dentro de Ana, uma tempestade se formava. Ser exposta, abrir seu coração, era um medo que sempre escondia atrás das cores vibrantes de suas telas. E agora parecia que estava prestes a mergulhar de cabeça em um abismo que poderia ser liberador ou devastador. Eu preciso de tempo para pensar, Daniel. A resistência surgiu, mas Ana sabia que isso era parte do processo. Claro, pense como uma artista, não como alguém que tem que se justificar. A resposta de Daniel trazia um tom suave, como se ele estivesse convidando-a para dançar em vez de debater. Ana virou-se para Lucas, que mantinha a expressão encorajadora. E se eu não tentar agora? Se não aproveitar essa oportunidade? Então você vai continuar no mesmo lugar, pensando no que poderia ter sido. A escolha é sua. A voz dele ainda ressoava firme e gentil, um lembrete do amor e apoio que sempre teve. Ana sentiu um brilho nos olhos. O medo ainda estava lá, mas poderia ser também um combustível. A arte sempre foi sua voz, e talvez pudesse finalmente deixar essa voz ser ouvida em todo o seu esplendor. Do outro lado da sala, Daniel a observava, e dentro de si
Havia uma mistura de interesse e expectativa. Ana finalmente se virou para encará-lo. O desafio à sua frente se transformando em uma oportunidade. Eu vou tentar. A frase saiu quase como uma promessa, uma revelação de algo que estava por vir. Mas no fundo, uma nova inquietação surgiu. O que se tornaria dessa tentativa? Era um salto de fé. Mas o que se escondia ao final do caminho? A sala estava cheia de pessoas, olhares e expectativas, mas Ana sentiu que, ao mesmo tempo, estava sozinha em uma jornada rumo ao desconhecido. Durma uma noite, e então comece tudo de novo. As cores que pode criar a aguardavam, mas o que mais estaria por vir com cada pincelada? Ana acordou com o sol filtrando pela janela, iluminando o quarto e provocando sombras dançantes nas paredes. Seu coração ainda pulsava forte, uma lembrança viva da decisão que havia tomado na noite anterior. Ela olhou para suas telas, para as tintas que estavam à espera, e sentiu uma mistura de alívio e nervosismo. Havia algo em seu peito que queria explodir, mas ao mesmo tempo, as dúvidas murmuravam insistentemente. Vamos fazer isso. Ela sussurrou para si mesma, como se suas palavras pudessem invocar coragem. Ana levantou-se, vestiu-se rapidamente e tomou um café da manhã leve. Sua mente girava com pensamentos sobre a jornada que estava prestes a começar. O que realmente significaria se expor? A respiração acelerou ao lembrar da plateia que a acompanharia em cada movimento, cada pincelada. Quando Ana chegou ao estúdio, sentiu o clima pulsando de energia. Daniel já estava lá, organizando as tintas e os pincéis. Ele a cumprimentou com um sorriso que a deixou mais à vontade, mas ainda assim, algo dentro dela resistedia. Pronta para se surpreender? Ele perguntou, o tom animado balanceando entre entusiasmo e delicadeza. Eu espero que surpreenda a mim mesma. Ela respondeu, tentando esconder a incerteza na voz. Daniel fez um gesto para que ela se aproximasse da tela em branco. Vamos começar. O que você sente neste momento? Ana parou, pensando. O que sentia era uma confusão colorida, uma tempestade de emoções. Eu sinto um medo profundo e, ao mesmo tempo, uma vontade de quebrar essas paredes que construí ao redor de mim. Ótimo! Então vamos usar isso. Comece a pintar o medo, disse Daniel, os olhos brilhando com a ideia. Cores fortes, traços intensos. Não se contenha. Ana pegou um pincel e, hesitante, mergulhou na tinta preta, arrastando-o contra a tela com força. Uma onda de alívio a atravessou. As pinceladas fluíram, como se, a cada gesto, parte de sua insegurança estivesse sendo liberada. Uma camada de negro começou a se formar em meio a uma explosão de vermelhos e laranjas que a seguiam. Conforme a pintura tomava forma, ela percebeu que cada pincelada carregava um pedaço de sua história. O que começou como medo se transformou em algo mais vibrante, mais audacioso. A plateia, mesmo que virtual, parecia se aproximar, fazendo-a se sentir viva. No entanto, uma faísca de ansiedade ainda queimava. E se tudo isso não fosse bom o bastante? Daniel observava, um sorriso satisfeito no rosto. Você está encontrando sua voz, Ana. Essa é a essência do que você é. Continue. Deixe sair. Ela respirou fundo, mergulhando em um azul profundo, uma cor que sempre representou tranquilidade para ela. Aos poucos, as inseguranças começaram a se dissipar, substituídas por um fervor criativo que nunca havia sentido antes. Mas no fundo de sua mente, uma sensação perturbadora começou a emergir. O que aconteceria se Daniel não gostasse do resultado? E se as pessoas na plateia, a quem ela se expunha, não entendessem seu trabalho? O medo crescia como uma sombra, preparada para obscurecer a luz que finalmente começava a brilhar. À medida que os dias passavam, as aventuras de Ana no estúdio a desafiavam. Cada cor, cada traço, era uma intimação para enfrentar seus medos. Mas, como em toda história com reviravoltas, havia algo que ela não esperava. Algo que mudaria o curso de sua jornada. Você não imagina a força que carrega, Ana. As cores esperam por você para se libertarem. A voz de Daniel ressoava como um eco, mas havia também uma conexão mais profunda. O que ele via nela? Ana precisava descobrir. Mas, marcado por vários questionamentos, sentiu seu coração disparar. O que mais estava por vir, além da pintura? Seria capaz de deixar sua verdadeira essência transparecer? Ou seria apenas mais um ato de vulnerabilidade que poderia quebrar tudo? As respostas pareciam tão distantes,
mas cada pincelada a aproximava um pouco mais delas. O próximo dia de criação prometia mais revelações. O que ela se permitiria explorar? Ana acordou de um sonho agitado. As cores que havia usado na noite anterior ainda pareciam vibrar em sua mente. Ela se levantou rapidamente, o coração batendo forte, como se cada batida a lembrasse da sua jornada. Olhou para as telas e pensou nas incertezas que a esperavam. Seria capaz de compartilhar o que estava se formando dentro de si? No estúdio, a atmosfera estava diferente naquele dia. O cheiro de tinta fresca misturava-se ao som suave de uma música que Daniel havia colocado. Ele estava concentrado, arrumando seu espaço com precisão, e quando a viu, lhe ofereceu um olhar encorajador. "Como se sente hoje?" perguntou, sem desviar o olhar da tela que estava preparando. "Mais confusa do que nunca", Ana respondeu, lhe passando um sorriso tímido. "Eu vejo tudo acontecendo aqui", apontou para a própria cabeça, "mas não sei como trazer isso para fora." "Faça o que vê, e se não souber, pinte o que sente. Deixe a sua mão guiar. Você diz que está confusa, mas confusão pode se tornar arte." Daniel respirou fundo, afirmando suas palavras com um aceno de cabeça. Ana se posicionou em frente à tela novamente. O pano em branco agora parecia um terreno sagrado. A paleta de cores brilhantes a rodeava enquanto ela hesitava. O medo ainda estava ali, esperto e à espreita. O que aconteceria se todos enxergassem suas inseguranças refletidas nas telas? E se, ao invés de arte, aquilo se tornasse apenas 1 milhão de fragmentos de si mesma? Ela forçou um sorriso. Não era hora de ter medo. Com a mesma intensidade do dia anterior, mergulhou no azul, na calma que ele representava. Mas dessa vez, trouxe consigo uma cor nova, um verde vibrante, que simbolizava esperança. A cada pincelada, novos sentimentos surgiam, desabafos que nunca havia conseguido verbalizar. Ela sentia o peso dos olhos invisíveis da plateia, mas algo dentro dela estava mudando. Ela não estava mais apenas pintando, estava contando sua história. E assim, ela foi, traço após traço, preenchendo espaços em branco com narrativas que bailavam entre a segurança e a vulnerabilidade. Quando atingiu um mergulho no vermelho apaixonado, sentiu a liberação de sua essência. Mas, ao mesmo tempo, foi como se um grito silencioso ecoasse. Era ousado demais? "Perfeito, Ana! Isso é incrível!" Daniel a encorajava, e suas palavras pareciam se transformar em combustível. Foi então que ela tomou coragem. Olhando para a tela, viu não apenas a confusão, mas os altos e baixos de sua vida. No entanto, um arrepio percorreu sua espinha quando Daniel se aproximou, avaliando a obra mais de perto. Ele franziu a testa, e essa expressão, antes encorajadora, começou a inibir seu entusiasmo. "Eu amo isso, mas... você precisa deixar as sombras saírem também. O que há nas sombras?" As palavras dele ressoaram. Essa ideia a pegou de surpresa. Ela pensou nas partes de sua vida que não havia explorado, aqueles momentos difíceis e escuros que sempre tentara esconder. Um nó se formou em sua garganta. "Daniel, eu tenho medo. Medo do que as pessoas vão pensar. Medo do que isso vai dizer sobre mim." Ele se voltou para ela, se aproximando e colocando a mão em seu ombro. "Expor sua verdade é um ato de coragem. Não tenha medo de ser vulnerável. As verdadeiras conexões nascem exatamente desse espaço." Ana olhou para a tela e percebeu que seus medos estavam ali, definindo um canto de sua arte, um espaço que pedia permissão para ser visto. Ela sentiu uma vontade inesperada de compartilhar isso, não apenas através da pintura, mas em sua própria voz. Era isso que precisava explorar. Mas como dividir o que nunca havia sido expresso? Animada e assustada ao mesmo tempo, Ana decidiu que partir para esse mergulho seria sua próxima jornada. E enquanto fazia isso, ela percebeu que a essência da vulnerabilidade não estava apenas na exposição, mas na aceitação dela mesma. E, entre pinceladas, sua própria transformação estava começando a desenhar seu futuro. Só que naquelas sombras havia mais do que simples insegurança. Ao levantar a cabeça, pôde ver que muitos seguiam sua jornada. E o que aconteceria quando decidisse compartilhar não só a luz, mas também a escuridão que permeava sua alma? A resposta estava mais próxima do que ela pensava. Era a hora de descobrir, já que as emoções aguardavam nas sombras, prontas para se revelarem de uma forma que mudaria tudo. Ana respirou fundo e voltou a se concentrar na tela diante dela. As cores quase dançavam,
vibrando em sua mente como notas musicais. Depois das palavras de Daniel, sentiu-se mais decidida a deixar aqueles sentimentos sombrios que sempre tentara ignorar tomarem forma. Era como se a tinta estivesse aguardando um código numa linguagem só dela. E agora, pela primeira vez, ela estava disposta a traduzir. Ela mergulhou os dedos na tinta preta. O contraste com a paleta alegre ao seu redor chocou um pouco, mas isso não a fez hesitar. Ana deslizou a mão pela tela, deixando rastros de um passado que ainda a assombrava. As incertezas, os traumas, as lágrimas não derramadas. Cada movimento era quase um lamento em forma de arte, uma exploração das sombras que agora se apresentavam com força. Isso é poderoso, Daniel murmurou sem desviar os olhos da tela. A admiração em sua voz a envolveu como um cobertor quente, mas ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade aumentou. O que aconteceria se ela revelasse tudo? E se esses momentos sombrios estivessem mais presentes do que jamais imaginara? Ana então decidiu ir mais fundo. Com as outras cores em torno dela, usou um pincel para misturar o preto com toques de vermelho e azul. Uma luta interna transparecia na tela, e ela começou a sentir como se suas sombras estivessem instalando um diálogo que antes não existia. "Estou com você", disse Daniel, lendo a transformação em sua expressão. "Pinte isso, Ana. Ponha para fora." Ela então se permitiu chorar enquanto a tinta escorria, transformando-se numa cascata de emoções. As lágrimas misturavam-se com a água e a tinta, e a vulnerabilidade que exibia estava se tornando uma poderosa força criativa. Os gritos silenciosos agora tomavam uma nova forma, e cada pincelada se tornava mais ousada. À medida que evoluía, Ana pôde perceber silhuetas se formando nas sombras, figuras que simbolizavam não só os medos que a paralisavam, mas também as superações que tanto lutara para alcançar. Nesse momento, uma ideia muito clara surgiu em sua mente. Sua arte não seria apenas dela. Seria um testemunho coletivo. Outros poderiam ver um pedaço de si nas sombras, e talvez isso pudesse gerar conforto. A energia no estúdio mudou. A música de Daniel agora soava como uma trilha sonora para sua transformação, trazendo luz em meio à escuridão. Ana olhou para a tela e, pela primeira vez, sentiu orgulho daquilo que estava criando. Os fragmentos de dor e alegria estavam dançando, entrelaçando-se em algo belo, mas, ao mesmo tempo, uma nova insegurança surgiu. "E agora, Daniel? O que eu faço com isso? Depois de tudo que pintei, como posso compartilhar essa parte?" A ansiedade crescia. "Você não precisa fazer isso sozinha. Primeiro, mostre a sua verdade a você mesma", ele respondeu, com uma calma que a acalmou. Depois, um passo de cada vez. Ana assentiu, mas sentia-se em um abismo profundo. Como poderia expor algo que a tornava tão vulnerável? Os olhares que a acompanhavam eram seguros, mas a pressão para ser compreendida estava se intensificando. Ela parou e olhou para a tela. Um misto de esperança e medo preenchia seu coração. Abrir aquelas portas era como um convite à rejeição, mas talvez fosse, também, um convite ao amor e à aceitação. Em sua mente, a ideia de realizar uma exposição foi tomando forma. Mas e se ninguém entendesse? Enquanto esses dilemas a afligiam, Ana começou a perceber algo extraordinário. Não existia certo ou errado nesse processo. A arte tinha poder, e ao desembrulhar as camadas de sua essência, ela não estava apenas criando algo novo. Estava se reconectando com sua história. Entre uma pintura e outra, uma reflexão tomou conta de sua mente. E se o medo de expor uma verdade também fosse a chave para libertar outras vozes? O peso da responsabilidade bateu forte em seu peito, mas a certeza de que precisava seguir com esse projeto a impulsionou. No fundo, sabia que estava prestes a entrar em uma nova fase de sua vida. E o que aconteceria quando ela finalmente desse esse passo? A dúvida pairava no ar, e Ana sentiu um frio na barriga. A tela a aguardava, e o próximo movimento poderia mudar tudo. O que realmente estava por trás das sombras? Era hora de descobrir, e Ana estava decidida a revelar não apenas a luz, mas também a escuridão que habitava em sua alma. Ana sentia a pressão crescendo à medida que a tela se tornava um reflexo de suas emoções mais profundas. Cada pincelada estava carregada de uma intensidade que lhe causava arrepios. Quando os olhos de Daniel a fixavam, ela não via apenas um amigo. Via alguém que lhe oferecia uma ponte, um campo seguro onde poderia ser crua e verdadeira. Virando-se de volta para a tela, outras cores começaram a se infiltrar na mistura tumultuada.
As transições entre a escuridão e a luz pareciam um abraço e um empurrão ao mesmo tempo. Cada cor, um capítulo não escrito da sua vida. Você está criando um novo mundo, Ana, Daniel insinuou, enquanto observava empolgado. As pessoas precisam ver isso. Elas devem sentir o que você sente. O coração da artista palpitou. Ele falava como se estivesse indicando a direção de um futuro que ela ainda não conseguia imaginar. Ao mesmo tempo, a insegurança gritava em sua mente. E se, ao mostrar aquele mundo, ela estivesse desnudando a própria alma em público? O medo da rejeição a consumia. O que aconteceria se a beleza que via se transformasse em horror aos olhos dos outros? Quase como se pudesse sentir sua hesitação, Daniel se aproximou. Se essa é a sua verdade, então é bela, ele disse, sua voz suave como a brisa numa manhã de primavera. A arte é sobre conexão, e quando você abre seu coração, outras pessoas podem se ver nele. As palavras dele pousaram suavemente em seu coração, mas ainda pairava a pergunta arrebatadora. Qual era o preço de uma exposição total? Às vezes, a verdade era como uma faca afiada, podia cortar e curar ao mesmo tempo. Um passo em falso poderia ferir não só a si mesma, mas a todos ao seu redor. Num impulso, Ana pegou um pincel largo e começou a rasgar a superfície da tela, criando formas abstratas que se sobrepunham. Os traços se tornaram agressivos, e pela primeira vez, ela sentiu que estava lutando uma batalha interna. E ao lado dessa luta, ela se sentia viva. As cores gritaram, misturando-se numa sinfonia caótica, cheia de sombras e luz, como sua própria jornada. Depois de um tempo, suas mãos estavam cobertas de tinta, e ela optou por parar. O resultado a surpreendeu. Diante dela, a tela pulsava com vida, uma verdadeira batalha entre luz e escuridão, raiva e felicidade. Mas no cerne de tudo, havia uma vulnerabilidade palpável. O primeiro ato de um teatro que ela nunca soubera que precisava encenar. Uau! Daniel sussurrou, os olhos arregalados. Isso é mais do que eu esperava. É um clamor. Ana virou a cabeça, sem saber como reagir. Era difícil separar a artista da mulher, a obra-prima da dor. Mas e se as pessoas não aceitarem? E se a reação for negativa? Você só precisa ser verdadeira consigo mesma, ele respondeu. Às vezes, a arte pode chocar, mas também pode libertar. Está disposta a dar esse passo? A pergunta ressoava em sua mente. Dar esse passo significava não apenas abrir sua arte ao mundo, mas também se despir das armaduras que havia usado durante tanto tempo. Estava disposta à vulnerabilidade? O que significaria isso para ela e para os outros que a cercavam? Ana tinha a sensação de estar em frente a um penhasco, olhando para um abismo vasto e desconhecido. Mas um abismo que ela sabia que precisava atravessar. O eco da decisão começava a formar um sopro de coragem em seu coração. Talvez eu tenha que mostrar isso. Ela começou, a esperança misturando-se à incerteza. E enquanto falava, imaginei o que abrir essa porta poderia significar não apenas para ela, mas para muitos que enfrentavam suas próprias sombras. Mas a pergunta que persistia era: ao revelar sua verdade, estaria realmente pronta para os ecos que ela traria de volta? A tela a aguardava, cheia de possibilidades. O próximo passo não seria apenas mudar sua vida, mas quem sabe, tocar a vida de outros. Um novo objetivo surgia na mente de Ana, uma ideia apaixonante, a exposição. Mas como agiria neste teatro perfeitamente imperfeito em que a vida a havia colocado? Ana ficou em pé, admirando a tela que testemunhava sua jornada. Com cada pincelada, ela sentira um leve peso se dissipar de seus ombros. Era como se aquelas cores vibrantes não apenas expressassem sua luta, mas também representassem conquistas que ela ainda não entendia completamente. O que começou como um turbilhão de emoções agora se transformara em uma história. Uma história que merecia ser contada. Você está pronta para dar um grande passo, Ana, Daniel disse, sua voz soando como um protetor. A exposição pode ser o começo de algo realmente especial. A animação nas palavras dele causou um arrepio em Ana. Eu não sei. Ela hesitou, os medos voltando a sussurrar em sua mente. E se as pessoas não gostarem? E se, ao compartilhar isso, eu estiver colocando a minha vulnerabilidade em risco? Essa dúvida é normal, mas a beleza da arte é que ela nos conecta nos níveis mais profundos.
Você já viu a reação das pessoas às suas primeiras obras, certo? A arte toca a alma de quem vê. Deixe que a sua verdade faça isso também. Não se preocupe com a aceitação. Preocupe-se em ser autêntica. Essa é a chave. Aquilo encheu Ana de uma emoção estranha, um misto de ansiedade e excitação. Uma parte dela já se sentia pronta, mas a outra ainda hesitava. Eu só preciso de um pouco mais de tempo. Está tudo bem em ir no seu ritmo, disse Daniel, encorajando-a. Mas saiba que as oportunidades não esperam. Pense em como você se sentiria ao ver a sua arte libertando outras pessoas. Isso vale a pena, não vale? Ele tinha razão. Ana refletiu. Se sua arte trazia à tona curas e conversas, era hora de dar o passo mais difícil, a exposição. Não só da pintura, mas também de si mesma. Se ela permitisse que aqueles traços de dor e beleza a expusessem plenamente, talvez pudesse inspirar outros a fazer o mesmo. Naquela noite, Ana voltou para casa com sua mente fervilhando de ideias. Ela começou a planejar a exposição. Quais obras apresentaria? Como poderia transmitir sua história? Cada escolha era um desafio, uma nova etapa a ser superada. Para se preparar, ela trabalhou incansavelmente. Pintou, escreveu, refletiu sobre sua jornada, cada noite trazendo uma nova camada de significado. Finalmente, o dia da exposição chegou. O salão estava cheio de gente. Os olhares se voltaram para suas obras. E Ana, mesmo nervosa, pôde sentir uma energia vibrante no ar. As pinturas estavam lá, expostas, contando suas histórias. Ao ver o efeito que sua arte causava nas pessoas, uma onda de emoção tomou conta dela. "Uau! Isso é lindo!" ouviu uma jovem comentar. Outra mulher olhou atentamente para uma das pinturas e, com lágrimas nos olhos, disse: "Isso me fez lembrar de uma parte perdida de mim." Ana sentiu que sua voz estava ecoando além de sua própria história. E quando a coragem finalmente tomou conta, ela subiu ao palco. "Olá a todos, meu nome é Ana. Quero compartilhar com vocês não apenas minhas obras, mas o que elas representam. Cada cor, cada sombra é uma parte de quem eu sou, de minha luta e de minhas vitórias." Ao falar, Ana olhou para o público e viu sorrisos, lágrimas, olhares de compreensão. Ali estavam pessoas que também lutavam batalhas silenciosas. "Espero que cada um de vocês encontre um pouco de si mesmo em minhas pinturas e que saibam que não estão sozinhos", disse, a voz firme e cheia de paixão. Os aplausos na sala eram como uma onda que a envolvia, e Ana percebeu que o amor e a aceitação estavam diretamente ligados ao ato de se permitir ser vulnerável. Ao abrir seu coração, ela não apenas libertava a si mesma, mas se tornava um farol para aqueles que precisavam ver que a dor poderia ser transformada em beleza. Naquele instante, Ana estava completa. A exposição não era apenas sobre arte, era sobre conexão, cura e a coragem de ser verdadeiramente quem ela era. Ana olhou para Daniel, que sorria com orgulho, e percebeu que, ao enfrentarem juntos as sombras, tinham criado um espaço onde não só ela, mas todos poderiam brilhar. E ali, naquele salão iluminado por suas cores e pela força de sua história, Ana fez uma promessa a si mesma. Nunca mais se esconderia nas sombras, mas deixaria sua luz brilhar intensamente. Em meio a essa realização, ela se deu conta de que havia sim um caminho à frente, repleto de histórias para contar. E mais importante, ela sabia que estava pronta para enfrentá-las. Esse é o momento em que convidamos você a se unir a nós nessa jornada. Se você se emocionou com essa história, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a alcançar novas pessoas. Comentem suas reações e teorias sobre essa conclusão incrível. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Seu apoio é fundamental, e apenas os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de estarem conosco nessa jornada significativa. Não espere nem mais um segundo.